Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Esporte, Vida e Fé. Que emoção estar aqui novamente e que alegria já ver resultados do programa passado. Comentário, sugestões, foi muito joia. Além de termos tido feedback de pessoas que vão fazer grupos de atletas em sua cidade, ou alguém que tem projetos e se emocionou vendo o programa. Então você aí de casa, fique à vontade, não deixe de comentar, de falar o que tem achado, que é muito importante para nós. E a gente já vai direto agora para nossa dica de saúde com a Wilnara. Se vocês gostaram da dica passada, dos alongamentos, então fica aí para você uma dica de saúde que você pode fazer no seu dia a dia. Meu nome é Wilnara Lisboa e eu sou personal trainer e membro aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E é um prazer estar aqui inaugurando esse programa com vocês para agregar um pouco mais no seu dia. E presta atenção na dica de hoje, que ela é valiosa demais. Para você que está trabalhando muito tempo em casa, está de home office e faz o quê? Senta errado. Sim, você senta muito errado e você não sabia disso, vai descobrir agora. Muitas pessoas não sentam direitinho. Então, primeiro, a gente encosta a coluna aqui, senta direitinho, os pés sempre no chão e apontados para frente. Outra dica, você que senta aqui na mesa, aqui deveria ter uma mesa adequada para você também. Você tem que regular a altura do banco. Então vamos lá, eu vou regular a altura do banco para mim. Vou abaixar um pouquinho, ficou bem alto? Isso. Outra coisa muito importante, os braços. Tem materiais que você encontra que tem uma almofadinha para colocar e apoiar o punho aqui no teclado. Então seria legal, se você sente muita dor aqui no punho, é uma dica muito importante, porque te ajuda bastante a evitar essas dores, principalmente artrite, artrose, que começa a doer muito, tá? E outra coisa, a altura da tela, ela tem que ficar sempre na altura aqui, ó, dos seus olhos, na cabeça. Você não pode ficar com a cabeça muito abaixada e nem muito erguida. Por quê? Você pode começar a ter hipercifose. Sim, isso dói muito. Outra coisa, a posição dos ombros, galera. Os ombros aqui, ó, sempre bonitinhos. O que acontece? Com o tempo, você começa a fazer essa retroversão dos ombros, vai curvando, e aí você fica com dor nas costas. E isso é muito prejudicial para você. E é isso. Essa é a nossa dica de hoje para você que está em casa. E eu espero que tenha gostado muito. Um beijo e até mais. Tá aí mais uma dica de saúde importante para todos nós. Muito obrigada, Wilnara. E a gente já vai direto para nossa entrevista. Um convidado muito especial. O que tem reservado para nós agora nessa entrevista, Bruno? Bom, teremos essa entrevista, como a Adri falou, com uma pessoa muito especial no meio esportivo e no meio missionário. E claro, principalmente para nós. Então eu queria que vocês ficassem ligados, porque ele vai falar sobre temas muito importantes, sobre grandes eventos, ferramentas importantes para se utilizar e alcançar vidas para Cristo. Então fiquem ligados na entrevista com o Ximenes. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês e hoje temos aqui a presença ilustre do nosso grande amigo, irmão, parceiro, Ricardo Ximenes, pessoa muito querida para nós, para nossa família. E que uma surpresa e algo muito bom, que foi quem realizou o nosso casamento. Então nós somos muito felizes por conhecer você, toda a sua família e por viver várias coisas junto com você. Eu é que estou feliz de estar aqui com vocês, cara. Prazer para mim, prazer enorme meu. Muito bom. Amém. Ximenes, eu queria que você falasse um pouco, a gente queria começar, né, agora falando um pouco da sua vida, um pouco da sua história, o que você está fazendo nesse exato momento. Por incrível que pareça, eu não tenho uma agência de casamentos, tá bom? Então, se tiver alguém aí, né, alguém que se ligou assim, ele fez o nosso casamento, participou também do nosso encontro, mas eu não tenho agência de casamento, eu venho de uma agência de propaganda. Sou formado em comunicação, então sou de uma área que para muitos aí é muito legal e eu gosto muito. Me formei, depois fui para publicidade, propaganda, marketing, especializei em marketing político, marketing esportivo, e aí começa a despertar alguns interesses e principalmente chamados de Deus. Então eu venho dessa área,
tive a minha empresa, fiquei com ela aberta há quase 6 anos, numa ocasião muito especial da minha vida. Estava também localizado na Avenida Paulista, que era um ponto estratégico de marketing. Também foi um ano decisivo para mim, foi 2004, assim, um momento de muitas mudanças, mas também foi a minha maior mudança de vida, né? Foi quando eu casei. E foi logo na sequência de um curso que eu fiz na área de missões e esporte. Então, a minha história começa nessa área profissional, que depois vai se afunilando para algumas especializações, mas que acaba em missões e no esporte. E dali começa tudo, Deus começa a mudar todas as coisas. Legal. Ximenes, o que você está fazendo hoje em termos de ministério? Onde você está? Se você está pastoreando alguma igreja? Como é que está essa igreja hoje? Cara, hoje eu estou dividindo o meu tempo entre a igreja local. Hoje eu pastoreio uma igreja local em Santo André, a Igreja do Nazareno em Santo André. Mas estou envolvido ainda com um grande movimento esportivo mundial, presente em mais de 150 países. Esse mesmo movimento tem um braço aqui no Brasil, que é a Coalizão Brasileira. E estou à frente hoje também da Brasil Soccer Academy, uma organização que atua com futebol. Então eu divido o meu tempo, sendo que a maior parte dele tem sido a igreja local. Mas como eu fui chamado para as nações e para alcançar pessoas, a própria igreja me recebeu com a prerrogativa de que isso eles jamais tirariam de mim, porque é uma maneira também de encher o meu tanque e de continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Coisa boa. Sim, muito bem. Você falou pra gente que o seu começo nessa área missionária foi através de um curso, né? E a partir daí, como você caiu na rede do esporte? Já jogou futebol? Conta um pouquinho pra gente. E o que é BSA, Brasil Soccer Academy? Legal. O que é essa organização? Dri, muita gente me faz essa pergunta aí, né? Qual a tua carreira esportiva? E eu sempre falo que ela só não deu certo por conta das drogas, né? As drogas das minhas pernas. Não tive muito sucesso. Eu gosto muito joga de volante, hein? Gosto muito de jogar com ele. Não tive muito sucesso, mas eu acho que antes disso eu não tinha vontade de ser jogador, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Hoje você vê uma criança querendo ser, mas tem muitos desejos por trás daquele querer, né? Ele não quer ser só um jogador, ele quer ter as coisas que o jogador tem, é diferente. Eu não tinha o desejo de ser um jogador profissional, eu gostava de bola, eu gostava de ir descalço para a rua e ficar o dia inteiro jogando bola, é o que eu gostava. Então, eu sempre tive a paixão pelo esporte. E a paixão pelo esporte unida ao que Deus já pensava à frente foi o que me fez cair onde eu caí, né? E caí no bom sentido. Então eu faço esse curso, volto a São Paulo, porque o curso foi em Minas, eu me caso, passa um ano, eu volto a dar, agora eu volto para o curso, mas para dar aula. E 6 meses depois eu participo de um pequeno grupo só para atletas, ali na Barra Funda. E eu me deparo numa sala, entro numa sala e tá lá, jogadores do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Juventus. Eu falei, meu Deus, onde eu tô? Né? E aí o meu amigo Álvaro, né, fala, cara, é com você a palavra. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, não é assim. Então, aí 6 meses depois ele vai embora e eu assumo aquele grupo. Então foi o meu primeiro contato direto com o Ministério de Esportes, onde eu tinha que discipular, dar estudos bíblicos para atletas de alto rendimento. E dali também o meu coração foi se movendo e mexendo e se abrindo para o que Deus tinha para eu viver. E dentro dessa vivência nasce a Brasil Soccer Academy. O BSA é Brasil Soccer Academy, que nasce em um projeto na Espanha, que vocês conhecem bem, por sinal, né? Graças a esse projeto, né? Graças à primeira vez que nós fomos lá, na época em 3 pessoas, e também naquele momento foi só para ter um tempo de lazer com as crianças, não tinha nada formalizado, né? A gente foi para fazer recreação para eles e ter levar um pouco de esperança. Foi muito legal, tinha muitos refugiados africanos naquela época e a coisa andou de certa forma que a gente nem imaginava.
E aí nós fomos obrigados a criar, de fato, a organização que hoje trabalha especificamente com futebol, todas as áreas do futebol. Acampamento de futebol, clínicas de futebol, envios de equipe, recebimento de equipe, envio de atletas de alto nível, curso para treinadores, palestras, tudo que o futebol propicia. Então, foi uma coisa decorrente da outra, com a certeza de que Deus não havia e nunca erra em hipótese alguma. Amém. Muito joia. E como vocês podem ver, Ximenes teve essas experiências aí com atletas, ex-atletas, com o ministério, dando aula, dando curso. Então acredito que ele viu muitas vidas sendo transformadas, muitas vidas conhecendo a Jesus, e nós gostaríamos de conhecer, de saber, Ximenes, como foi esse seu caminhar, como foi o conhecer Jesus, quando foi esse processo na sua vida, você teve ali essa fase de especialização da sua empresa, de dar o primeiro passo no ministério, mas antes disso, como que foi conhecer Jesus, quando isso aconteceu? A gente ouve muito testemunhos de ex-usuários de droga, né, de ex-alcoólatras. A gente não ouve muito ex-empresário. Né? Eu sou um desses que viveu essa situação, mas isso aconteceu muito antes com os meus pais, né? Os meus pais viviam em uma outra realidade, não só de vida, mas também de religião. E aí eles foram chamados, vivenciaram essa experiência primeiro. Eu tinha 11 anos aproximadamente, quando me converti. Só que eu fui me batizar só com 18, quando eu fui entender algumas questões de vida. Eu estava numa igreja em que não podia usar bermuda, não podia jogar bola, imagina. Né? Então, tive que vivenciar uma nova experiência. E aí fui para uma igreja, agora sem os meus pais, para viver a minha vida, óbvio, com a bênção deles, com o aval deles. Ali eu me batizo, tenho uma conversão real e passo a viver um ministério que Deus tinha para mim mesmo. Né? Então, era uma época de faculdade, ali o meu batismo. E quando eu saio da faculdade, aí vem a empresa, aí vem todo esse processo que eu falei aqui. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu a minha conversão. Né? Eu não sou cristão desde berço, isso aconteceu ali por volta de 11 anos de idade. E graças a Deus, estou até hoje. Legal. Muito bonito esse seu testemunho. E a gente sabe que a Brasil Soccer Academy, ela é posso dizer uma instituição ou não? Uma organização. Uma organização onde a gente consegue levar valores cristãos através do futebol. Seja eles em países que talvez o evangelho seja proibido, mas a gente levando os valores, seja em países que a gente pode falar abertamente de Jesus. E eu queria saber de você, dentro dessa caminhada BSA, uma experiência marcante, uma experiência que te emocionou e que você leva assim para a vida toda, que te emociona ainda. Não, pode, fica à vontade. São várias experiências que eu acho que eu nunca mais vou esquecer. Eu poderia aqui listar algumas, mas eu me lembro de uma viagem à Malásia, um país que ele tem predominância, né, não cristã. E eu lembro que nós fomos com uma equipe lá, na época uma equipe formada por jogadores de seleção brasileira, de alto rendimento, uma equipe muito legal. E nós fomos para dar suporte a Myanmar. Myanmar tinha acabado de passar por um ciclone, o ciclone Nargis, que veio da Índia, né, fez um barulho lá, matou muita gente ficou desabrigada. E o governo birmanês, o de Myanmar, abriu a oportunidade de levar brasileiros e do futebol. Eles não queriam ajuda nenhuma de qualquer outro lugar que fosse, porque tinham medo que entrassem lá missionários. Sim. Mas estavam abertos a brasileiros e do futebol. Foi uma correria, foi um desafio muito grande, mas a gente conseguiu fazer um bom time e passamos pelo Sudeste Asiático. E tinha no roteiro a Malásia. Só que a Malásia a gente já tinha um jogo marcado, pronto,
e fizemos esse jogo. Quando souberam, a gente estava ali perto da viagem, de chegar o dia da viagem, e aí uma cidade próxima à cidade que nós teríamos o jogo oficial, teve alguém lá que soube do nosso time e fez um contato com o organizador, que fez contato com outro, chegou em nós. E o pedido dele foi, vocês não poderiam passar na minha cidade e fazer um jogo? Não tem condições. São 30 dias já fora de casa, são acho que 8 jogos em 30 dias, fora clínicas, mudança, mais de 14 voos internos, sim, uma loucura. E ele, não, vocês precisam vir, eu vou parar o estádio da cidade, vai ser muito legal, não sei o quê, não sei o quê. Ah, tá bom, vamos. Aí fomos. E isso um dia antes do jogo principal. Imagina, né, você jogou, você sabe como é. Aí todo mundo se trocou. Todo mundo, ó, o roupeiro foi pro jogo, eu fui pro jogo. Tivemos que usar metade do elenco, do time e metade do staff para jogar, porque no outro dia seria o último jogo da série. Fizemos o jogo, tinha gente no estádio todo, em volta do campo também, gente em pé, eu nunca tinha visto isso. Lotado, saiu no jornal, ganhamos o jogo, demos entrevista, acabou, tal, vou embora. No dia seguinte, o jogo oficial, o cara do jogo anterior nos acompanhou. E aí, a gente estava lá no jogo, tinha 40 mil pessoas no estádio, baita de um jogo. Ganhamos o jogo ali, entramos no vestiário e a gente está na roda ali, vamos fechar para agradecer a Deus por esse tempo, vamos voltar para casa amanhã, todo mundo vibrando, né? Muitos dias fora. E aí, de repente, alguém começa a bater na porta. A gente ficou com medo, porque o time adversário estava meio nervoso, já tinha peitado o juiz, né? Queriam ganhar um pouco assim na força, e não dava para eles. Aquele dia não ia dar para eles, não ia dar. O Giovanni estava inspirado, não ia dar para eles. E aí eu fui atender. Quando eu atendo, era o cara da cidade anterior, querendo dar uma palavra para o time. Eu falei, tudo bem, entra aí. Ele entrou, a gente estava na roda, e aí ele começa a dizer o seguinte, eu nunca vi em toda a minha vida, em toda a minha história, o que de fato é o amor. Eu sou muçulmano e eu sempre ouvi numa mesquita, e eu sempre ouvi desde criança a chamada da mesquita que Deus é grande, Allahu Akbar. Mas eu nunca ouvi que Deus é amor. E um amor demonstrado desse jeito que vocês fizeram. Vocês saíram da casa de vocês, do país de vocês, deixaram lá filhos, esposas, todo mundo para trás para ficar 30 dias, para levantar recurso e ajudar um outro povo que vocês nem conhecem. Isso é amor. Aí ele se ajoelhou no meio da roda e disse, eu quero esse mesmo Deus. Nossa, se você emocionou, eu estou emocionada aqui. Você precisava ver lá na hora. Para nós foi assim, esquece tudo que ficou para trás, os gols bonitos, isso aqui foi o negócio. O que aconteceu ontem, a correria, o esforço, 2 jogos seguidos, pegado, porque todo mundo que vê a amarelinha quer ganhar do Brasil. Mas ali Deus deu para nós a oportunidade de ver a cerejinha no bolo. Ó, vamos fechar com chave de ouro, olha aí o presente que eu dou para vocês. Essa é uma das histórias, de tantas outras que eu vi com os meus próprios olhos, o que Deus fez e faz com essa ferramenta que nós estamos envolvidos, que é o esporte. Sim, são muitas histórias, muitos testemunhos, coisas que nós poderíamos passar aqui vários minutos contando elas. Mas, Ximenes, eu queria que você, aproveitando esse gancho, você tem várias experiências internacionais e de grandes eventos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente de ferramentas que você viu ali na prática nesses grandes eventos, nessas viagens, até que você citou agora, ferramentas e armas de testemunhar, de mostrar esse amor. Conta pra gente um pouco dessas ferramentas. Sim, os grandes eventos esportivos são uma grande oportunidade para nós hoje, cristãos, né? E isso não é nosso, não é novo, né? Haja vista que o próprio apóstolo Paulo, ainda com os jogos istmicos, deu início a tudo isso, quando fazia tendas para o seu sustento, mas também para se relacionar com pessoas que vinham para assistir e participar desse grande evento esportivo, e aproveitava para falar de Jesus. Então não é nosso, não é novo,
é só uma oportunidade que Deus tem dado a nós. E hoje, os 3 maiores eventos esportivos do mundo são esportivos. Olimpíadas, Copa do Mundo e Jogos Pan-Americanos. Então, eu tive o privilégio de trabalhar nos 3, em algumas vezes até. E ali é, de fato, um grande celeiro, assim, né? Hoje a gente também tem a oportunidade da Paralimpíadas, né? Que os atletas são muito mais acessíveis, mas são muitas ferramentas que podem ser aplicadas dentro dos jogos ou dentro do mundo dos esportes e fora, tá? Nos arredores. Então, por exemplo, 2013, eu tive a honra também de poder rodar a Igreja Presbiteriana do Brasil nas 10 cidades sedes aqui de Copa do Mundo para treinar a igreja. Como é que a gente poderia aproveitar o evento, né? Porque tem muita gente que acaba sendo usada pelo evento, quando na verdade nós é que precisamos usar o evento. E essa foi a nossa palavra lá. Então, ferramentas do tipo EBF esportiva, em meio a um grande evento. Vamos fazer no dia da final da Champions League, uma EBF esportiva que vai da manhã até as 3 da tarde e às 4 todo mundo assiste o jogo junto. No intervalo do jogo, a gente tem uma palavra de um atleta que vai dar um testemunho de vida, de transformação, de vida, o que Jesus fez na vida dele e tal. Então, uma das ferramentas, uma EBF esportiva, que pode acontecer na Copa do Mundo, nas Olimpíadas ou qualquer outro grande evento esportivo local. Final do Brasileiro, que hoje não tem mais final, é pontos corridos, mas final da Champions League, final do Campeonato de Várzea do bairro, é um grande evento esportivo local. A gente consegue fazer EBF esportiva, Kids Games ou Jogos Comunitários Globais, distribuição de literatura ou material, servir o atleta e também o público com distribuição de água para conectar, para fazer relacionamento, e a capelania, né, que essa é um pouquinho mais fechada, porque ela é interna, ela é próxima aos atletas. Algumas das ferramentas são possíveis e que podem ser usadas em um grande evento esportivo. Legal. Uma dessas ferramentas que eu acho muito legal, eu tive a oportunidade de ver jogos abertos no interior, que eram jogos muito tradicionais também, dessa entrega da água. Porque você entrega a água para quem está na torcida ou para algum atleta e eles falam, não, quanto é? Até porque se a gente for no estádio, nesses grandes eventos, até o preço da água sobe. Mas por que você está dando de graça? E aí começa a Exatamente. conversa. Então, quantas ferramentas, quantas armas a gente tem através do esporte, né? E também, às vezes, a gente acha que, mas futebol, o que o futebol tem a ver com o evangelho? E, na verdade, tem muito a ver. Tem a ver com relacionamento e é uma grande arma, né, para evangelismo. Os Jogos Abertos do Interior, Dri, hoje, para você ter uma ideia, o pessoal que está assistindo aí, hoje ele envolve cerca de 15 mil atletas. Sim. 15 mil atletas. Então, assim, é muita gente de diversas cidades do Brasil e que pode ser feito algo maravilhoso aí, né? Então, não é só um pequeno ajuntamento de pessoas que vão ali para competir, mas é uma grande oportunidade de reino. Que rico. O que você acha, o que você tem em mente, se tratando de Brasil Soccer Academy, para o futuro? O que você pensa que ainda pode acontecer, que você tem de visão? E também, para quem quiser acompanhar mais, né? Que mídia social tem? Que trabalho legal, como que eu posso seguir, como que eu posso ajudar? Sim. Acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro é que hoje nós, como organização, a gente prioriza o ser humano e que a nossa premissa, ela acontece, ela chega muito antes da religião. Então, se a gente acredita que o futebol ele é capaz de atuar intencionalmente na vida do ser humano para mudança de vida, é nisso que a gente vai investir nos próximos anos. A BSA, a Brasil Soccer Academy, ela trabalha só com futebol, ela é especialista em futebol. Então a gente quer usar todas as ferramentas que o futebol tem para transformar gente, para transformar pessoas. Que pessoas? Só os da comunidade, no âmbito social? Não. O do alto nível também.
Existe uma disparidade na mudança de vida que ocorre, inclusive, para o alto rendimento. E eu já vivi isso várias vezes. O menino que frequentava a nosso pequeno grupo de estudo bíblico, que morava debaixo da arquibancada do estádio do time dele, em uma segunda-feira, na outra segunda-feira ele está na primeira divisão do Japão, ganhando 1000 vezes mais, ou 100 vezes mais do que ele ganhava aqui. Há uma mudança grande. Então, como é que o futebol pode agir, atuar na transformação do espírito, da mente e do coração do ser humano? É o que a gente pretende fazer nos próximos anos, aí atrelados aos valores da vida, né? Alguns valores que hoje a OMS também tem divulgado, a gente quer atuar fortemente nisso. E isso no Brasil e fora do Brasil, em especial, um cantinho do mundo que a gente tem olhado aí com bons olhos, que é o Oriente Médio. Muito bem. E como é que faz para seguir, para saber mais sobre a BSA? Nós temos hoje o nosso site, brasilsocceracademy.com.br. Nós temos o Instagram também, Brasil Soccer Academy. Podem seguir, podem acompanhar as novidades, os cursos, as palestras, os treinamentos, os encontros, tudo que vai acontecer daqui para frente. O pessoal pode acompanhar, pode nos seguir, mandar aí, fazer o seu contato, que a gente vai ter o maior prazer de informá-los. O próximo ano mesmo, né, se a pandemia colaborar, a gente tem uma viagem que ela está pré-agendada para março, que vai ser uma caravana organizada para o Brasil Soccer Academy, mas não necessariamente com futebol, porque a gente está olhando para o ser humano. A ideia é levar profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, especialistas na área, o pessoal aí de treinamento, educação física, treinadores, para um tempo de alegria e esperança no Oriente Médio, em especial num grande campo de refugiados que nós já tivemos lá na Jordânia, para ações voluntárias. Então, isso a gente vai divulgar aí ao longo dos dias. Muito bom. E é isso aí, galera. Se você tem um chamado, está assistindo aí, apaixonado por esporte, se envolva. Já viu aqui, vai aparecer o site, o Instagram. É maravilhoso. Eu tenho como experiência, nós temos como experiência essa vida de missões. E é um convite aí você se envolver. Acho que um ponto importante também, Bruno, Dri, a Brasil Soccer Academy, ou qualquer outra ação que a gente tem realizado, ela não tem um vínculo específico com uma denominação. Então, às vezes alguém diz, será que isso é só para X, para Y? Não. Ela é aberta para quem quer ter uma experiência diferente, real, de vida, transformação. Pode se inscrever, pode procurar, tá bom? Tem os meus contatos aí também, creio que deve aparecer para você o meu Instagram, Ricardo Ximenes, para outras informações ou para a gente falar um pouco mais sobre a área também. Legal. Ximenes, eu queria que você desse uma palavra final, aproveitando também esse gancho, para quem tem o desejo, para quem quer se envolver, alguém que tem esse sonho mesmo de ir para o campo, e algum versículo que você queira deixar também. Falei um dia desses para uma entrevista e lembrei agora desse texto, o texto de João, Jesus aparecendo novamente pela terceira vez aos discípulos. Ele encontra ali os discípulos depois de uma noite fracassada, e aqui tem elementos muito parecidos ao esporte. Perdemos hoje, perdemos o campeonato. Fracasso, e ele chega e ele não se apresenta, mas ele faz um pedido. Tem alguma coisa para eu comer? E eles falam, não tem. E aí o homem que pede algo para comer diz, então vai ali onde as águas, ali do lado direito do barco, e joga lá a rede. Eles ficaram meio tontos, sem entender nada, falaram, mas perdemos já, não, vai lá. E eles foram lá e jogaram a rede, e o texto diz que a rede se encheu de peixe. Estava a 90 metros da praia, né? O João ali numa conversa com os outros falou, vocês perceberam? Eu acho que é ele o mestre.
O Pedro sai desesperado, tira a capa, põe a capa, joga-se na água lá fria e sai nadando até o mestre. Eles chegam lá com o barco, puxa a rede, 152, 153 grandes peixes, quase rasgando. E quando eles chegam à margem, o homem que tinha pedido algo para comer estava com pão, brasa acesa e peixe pronto. Por que ele fez isso com a gente? Para uma coisa só, e tem a ver com a gente, tem a ver com o mundo dos esportes, tem a ver com você que está assistindo isso. Deus não está preocupado com performance. Aliás, se as nossas performances fossem colocadas diante dele, talvez ele olhasse para nós e diria, é isso aí? Esse é o seu melhor? Não, eu não quero isso. Ele está mais interessado na disponibilidade do coração. Seja para o lado direito do barco, para o lado esquerdo, para trás, para frente, onde ele mandar. A gente precisa ter só a disposição no coração. Porque ele é dono do mar, ele é dono do peixe, ele é dono da brasa, ele tem sempre o pão quente, ele sabe de todas as coisas. Ele só queria um peixe, só um peixe. Ele só queria algo para comer, mas ele queria mostrar para os discípulos que ele é o dono de todas as coisas. Quando a gente se dispõe a fazer, o resultado está com ele. Você só precisa jogar. Que legal! Muito obrigado, Ximenes, novamente por essa oportunidade, por esse compartilhar, por histórias tão impactantes e que nos fazem crescer. E olha, eu já conheci um pouquinho da vida do Ximenes, mas me emocionei de verdade. Cada vez mais a gente conhecer coisas novas do que Deus tem feito através do esporte. E você de casa, muito obrigada por assistir e que Deus abençoe a todos.